Olá, bem-vindos à aula 4. O nosso curso tem discutido as ferramentas que nós vamos precisar, não é? E isso que eu já falei, só para lembrar, nós estamos discutindo um passeio aleatório, né? E no passeio aleatório nós conseguimos essas duas coisas importantes. Como que é a probabilidade de, tendo dado N passos, N1 foram para a direita. Mas como a gente tem a relação entre N1, N2, M e N, a gente pode escrever também qual que é a probabilidade do nosso walker estar na posição M na rua ali, né? E isso aí é essa troca de variáveis. E lembrando que se eu tenho M, eu tenho X, eu sei onde ele está, que é o que a gente quer. Essa que é a coisa importante, né? Então, em resumo, o que nós aprendemos é que, tendo aquela probabilidade, a gente consegue calcular valores médios, que é uma coisa importante. O que a gente precisa é fazer estimativas médias das grandezas. Então, no caso do nosso problema específico do passeio aleatório, nós encontramos o que é o valor médio do número de passos para a direita, o valor médio do número de passos para a esquerda. Como consequência disso, a gente sabe o valor médio da posição, né? Aí nós vimos que existe uma dispersão em torno do número de passos de equilíbrio, né? E isso aqui é algo que vai com raiz de n, então é aquela coisa importante que eu falei para vocês, está dentro de um conjunto de problemas que tem o mesmo tipo de comportamento. Então, de toda essa complicação aí, o que a gente consegue entender? A gente consegue entender alguma coisa sobre a evolução e deu raiz de n, é o mesmo tipo de problema, então a gente pode tirar alguma coisa simples desse problema que pode ser complicado, né? E aí nós vimos que, como tem uma relação entre ΔN1 e ΔM, a gente aplica isso para o valor médio e a gente chega à conclusão que o valor médio, então, enquanto a dispersão em torno do valor mais provável do número de passos é n pequeno, a dispersão com relação à posição onde o walker está, 4 vezes isso. Tá? Então, esses são os resultados que a gente obteve na aula passada. E agora, o que a gente precisa fazer é ir para uma situação onde a gente possa usar essas coisas. Porque em mecânica estatística, a gente precisa ir para N grande. N é muito grande. N vai para infinito, né? Então, a utilidade desse formalismo ela é importante quando a gente está num caso de N bem grande. Então, como vocês viram, eu terminei a aula passada fazendo a distribuição para N igual a 100 passos. E lá você viu que tinha um pico, né? Tinha uma posição máxima. Então, essas funções, essa função W aqui, ela sempre tem uma distribuição com um máximo. Então, eu vou me concentrar agora perto deste máximo, que eu vou chamar de N2, né? E o que eu vou dizer é o seguinte: quando eu me afasto do N2, principalmente quando o N é grande, o resultado do W cai muito. Então, se eu souber tratar em volta do máximo, eu vou conseguir um ótimo entendimento. Então, o que eu quero é fazer N para infinito. E quando N vai para infinito, o ponto, não dei nenhum passo, é Q elevado a N. Se o N vai para infinito, isso vai para zero. Porque Q é menor que 1. Né? Mesma coisa, se eu estou com todos os passos à direita, isso também vai a zero. Tá? Então, eu sei que a minha distribuição vai a zero. Eu quero saber quando ela é na parte finita, perto do máximo, o que eu posso aprender. Então, isso aqui são as condições que levam a eu poder fazer o que eu vou fazer. Veja, eu tenho a distribuição, né? Eu preciso descobrir onde está esse ponto. Depois que eu descobrir onde está esse ponto, eu preciso descobrir a largura aqui. Tá? Mas eu vou trabalhar fazendo aproximações aqui, em torno do ponto máximo da minha distribuição. Então, lembrando que eu estou nessa condição,
n indo para infinito. Então, quando n é grande, isso aqui é uma função que tem máximo em n igual a n til. Então, perto de n til, eu posso dizer o seguinte: eu pego dois valores perto um do outro, dado um passo, né? N1 passos e n mais 1 passos, a diferença dos dados ele é um número tão menor do que qualquer um desses dois. Então, eu pego esse. Então, veja, eu estou num ponto lá no máximo da minha distribuição, né? E eu pego dois pontos juntinhos. Essa diferença aqui é muito pequena. Isso permite eu ir para o contínuo. Eu vou pensar a minha variável N1 como uma variável contínua e vou derivar. E aí o que eu quero é derivar o W com relação a N1. Só que vocês vão ver ao longo do curso que, em geral, eu nunca vou fazer derivada da função. Eu sempre vou fazer derivada do log da função. Então, veja, uma função que tem um máximo, num certo ponto, o log dela também tem um máximo nesse ponto. E qual que é a vantagem de, ao invés de usar a derivada da função, usar a derivada do log? É que você pega a função, ela tem um certo comportamento. Você toma o log, a evolução é mais lenta. Então, se a evolução é mais lenta, se eu fizer a aproximação no log, provavelmente eu vou fazer uma aproximação melhor. Tá? A coisa não está variando tão rapidamente. Então, nós vamos fazer a variação do log. Então, o que eu tenho? Eu vou pegar, vou tomar o log do meu W e vou escrever N como N1 mais eta. Então, se eu passar esse N1 para cá, eu fico com N1 menos N til é eta. Eta é pequeno. Eta é uma variável pequena. Então, eu vou expandir isso aí em série de Taylor. Tá? Então, vejam. Se eu pego o Ln e faço uma expansão em série de Taylor, o primeiro termo é o termo do ponto onde eu estou querendo expandir. Eu estou expandindo em torno do N1. Então, eu calculo a função em N1. Aí eu faço a derivada desta função, em a primeira derivada, e coloco aqui a diferença, n menos n til, que é eta, a variável pequena, né, em torno do máximo. B2, B3, Bn é a derivada enésima. Então, isso aqui, B1 é a primeira derivada, B2 é a segunda derivada. E a derivada é sempre calculada no máximo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é... Bom, então, vejam, N1 igual a N til é o ponto máximo. Nesse ponto, quando eu estou no máximo, se você pegar a derivada, isso aqui, o B1 é a primeira derivada. A primeira derivada ela vai ser horizontal, ela vai ser zero. Então, B1 é zero. Eu não preciso me preocupar com B1. Ou melhor, eu vou usar esse resultado, mas esse termo é zero na nossa expressão. E o segundo termo, quando eu estou no máximo, o segundo termo ele é negativo. Então, meio de B2 eta 2 vai ser um número negativo, tem que ser um número negativo. Bom, sabendo essas duas coisas, o que nós vamos fazer? Eu quero n indo para infinito, então eu vou fazer essa aproximação. Eu pego e tomo logo aquela expressão que eu acabei de fazer, e eu volto a ter o N1, o W de N1, é o W de N til, que é o ponto calculado no máximo, e a exponencial de menos meio de B2 eta 2. E eu vou jogar os outros termos fora, porque o eta é pequeno, então eu pegar o primeiro termo é suficiente. Então, essa vai ser a aproximação. A questão é, a gente não sabe qual é esse valor de eta e a gente não sabe qual é o valor de B2. Mas a gente pode calcular. Como é que a gente calcula o eta? Primeiro, a gente pode aplicar isso aí ao resultado que a gente tratou anteriormente, né? Quer dizer, eu vou aplicar isso para o nosso problema. Então, vejam, a solução que nós tínhamos até agora é essa aqui. Isso é o dado, certo? Nós vamos pegar e vamos tomar o log. O log disso é o log do cara que está em cima, menos o log do que está embaixo, menos o log do que está embaixo, mais o log do P, o N1 cai para frente, então fica N1 ln de P, e N menos N1 ln de Q. Esta é a expressão do log que eu vou querer derivar e
olhar igual a zero. Então, a gente precisa saber fazer derivada de números grandes. Eu falo isso porque calcular ln para um número grande é meio chato. Mas existe uma aproximação que a gente pode fazer para o ln de n fatorial. Eu vou pensar o seguinte, olha, eu quero derivar o ln do n fatorial. Então, eu posso pensar o seguinte, se o n é grande, eu vou dizer o seguinte, o log do n mais 1 menos o log de n, quer dizer, 2 vizinhos, dividido pelo passo, que é 1, tá? Isso aí é aproximadamente a derivada, certo? Se o n for grande. Aí, então, esquece o 1 do denominador, isso aí é ln deste número sobre esse, né? O ln de uma diferença é o ln da razão. Uma diferença de ln's é o ln da razão. Então, aqui em cima eu tenho n mais 1, n fatorial, dividido por n fatorial. O n fatorial cancela. Então, a derivada do ln de n fatorial com relação a n pode ser aproximada por ln de n mais 1. Que é um ótimo resultado, né? Nos livrarmos do fatorial. Então, se eu faço a derivada do ln de n, eu aproximo isso aí por ln de n, porque o n é grande, então eu jogo 1 fora, né? E se eu fizer essa derivada, é esse resultado, só que eu tenho que dar mais uma derivada aqui no sinal e aparece um sinal aqui. Certo? Então, a gente tem os termos complicados, a gente tem uma aproximação quando faz a derivada. Então, se eu fizer a derivada agora, veja, a derivada vai dar o primeiro, bom, o n fatorial foi embora porque não depende de n. Então dá menos ln de n1, porque esse cara era negativo, e esse aqui, porque ele trocou o sinal, ele ficou positivo. Esse cara aqui, ele era positivo, ele continua positivo, e esse aqui, ele troca de sinal, porque na frente dele tinha n menos n1. Então, quando eu derivo, fica negativo. Então, essa é a nossa expressão. No limite de n grande, a derivada daquela função que nós estivemos fazendo nas últimas 2 aulas, que é a probabilidade de eu ter dado n1 passos, a variação dela com relação a n1, pensando essas variáveis como contínuas, porque eu estou com n muito grande, né? Dá isso aqui. Então, o que eu quero é que em n igual a n1 til, essa derivada seja zero. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu vou dizer que aquilo lá é zero. Se eu falo que aquilo é zero, isso significa que toda essa expressão aqui é zero. Isso aqui, então, veja, tem ln's positivos e ln's negativos. Então, como isso aqui é uma soma, subtração, eu faço um ln só de todo mundo que é positivo em cima, todo mundo que é negativo embaixo. Então, fica ln de n-1 p em cima de ln de n1 q. Só que isso acontece para n til, né? Então, desse resultado aplicado aqui, este é o nosso resultado. Agora, ln de alguma coisa é zero, significa que o que está aqui é 1. Tá? Então, isso aqui é 1. Isto é igual a isso. E aí você tira o n1 daí e você descobre que o n1 é np. Então, o topo da minha distribuição, no limite do contínuo, deu o mesmo resultado de antes, que é np. É o máximo da probabilidade. A probabilidade do nosso Walker ter dado ele um passo é... Desculpe, o valor médio do nosso Walker ter dado ele um passos é NP. E isso é o topo da distribuição. Certo? Então, a gente sabe o ponto que é o máximo da distribuição. Encontramos isso. Agora, eu preciso fazer a segunda derivada. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, vou derivar essa expressão.
Quando eu derivo isso aqui, dá 1 sobre N1. Quando eu derivo isso aqui, dá 1 sobre N menos 1. Só que eu tenho que trocar o sinal por causa da derivada aqui. Então, os dois ficam negativos. Isso aqui vai embora. Então, quando eu faço a segunda derivada dá menos 1 sobre N1, menos 1 sobre N menos N1. E aí, eu quero calcular essa derivada no ponto máximo, né? Então, quando N1 é igual a N til, que é NP, eu substituo, e aí eu tenho a expressão. B é 1 sobre NP menos 1 sobre N, 1 menos P. Aqui eu fatorei o N e ficou 1 menos P. Vejam, se eu fatoro N, dá esse N fora aqui. 1 sobre 1 menos P é Q. Então, isso aqui é 1 sobre P, 1 sobre Q, N fatorado. Certo? Aí eu faço essa média. Isso aqui dá PQ, P mais Q, que é 1 sobre PQ. Então, B2 é menos 1 sobre N PQ. Então, achamos B2. Bom, então, o cálculo de B2 nos levou, quando N é igual a NP, B2 é menos 1 sobre NPQ. Então, isso é negativo. Então, a gente vai tratar assim. Eu vou pegar isso aqui em módulo e eu ponho o sinal menos aqui fora. Tinha um meio. Então, meio de módulo de B2, já que a gente sabe que é negativo, eu sempre vou pegar o módulo de B2 e eu ponho o sinal aqui fora. E proporcional a eta 2 e tem esse W. Acontece que esse W apareceu e a gente não sabe o que ele é. Não é? Então, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, já que isso aqui foi uma probabilidade, isso foi uma probabilidade. Antes de eu fazer esses limites, isso aí era uma probabilidade que era normalizada. Só que agora eu introduzi esse W, que é o W em N1, né? Que no limite do contínuo e tal, deu esse termo. A gente precisa achar esse termo aqui. E a melhor maneira de fazer isso é normalizar essa expressão, né? Então, a nossa aproximação para N grande introduziu esse W, né? Então, a gente tem que calcular a normalização da probabilidade. Então, eu tenho que pegar e somar todos os Ws, desde n igual a 0 até n. Isso corresponde a eu fazer uma integral, e eu vou de menos infinito a mais infinito, porque essas coisas caíram para zero, do W de n, N1, dN1. Né? Agora, a hora que eu substituo o N1 é isso aqui, tá? Multiplicado por dN1. Agora, se você lembrar, a variável, então, N1, é N til mais eta. Então, se eu fizer a variação de N1, isso é a variação de eta, porque isso aqui é constante. Então, eu posso escrever essa expressão aqui, né? Desculpe. Eu posso escrever essa expressão com d eta. Então, se eu substituo, veja, o W1, o W de N1, ele é dado por essa expressão. Então, eu vou substituir isso aqui. A minha função fica uma função de eta, d eta. Então, o W, e aí o W til, que é a constante que eu quero, fica fora da integral. Eu tenho integral de menos infinito a infinito de e elevado a menos meio do módulo de b eta 2 d eta. E o resultado é esse aqui. W, isso dá 2π sobre B2. Essa integral aqui chama-se integral gaussiana. Ela é isso aqui. Ó. Essa integral é uma integral famosa. A integral de menos infinito a infinito de e elevado a menos alfa x2 dx é raiz quadrada de π sobre alfa.
Tá? Então, o alfa nosso é B sobre 2. Então, quando eu inverto ele, dá 2 sobre B2. Então, isso aqui é o resultado dessa integral. E isso aqui, a gente quer isso normalizado, isso aqui é igual a 1. Então, daqui, você pega, joga o W, joga isso aqui para o lado de cá, vai ficar B sobre 2π, né? Raiz quadrada. Então, o W é B2 dividido por 2π. Então, agora, nós temos a expressão completa. Então, o W1, ele é B2 sobre 2π. B2 a gente sabe o que é. É B2 sobre 2π, exponencial de B2, eta menos eta médio ao quadrado. Então, achamos a distribuição, a probabilidade, né? Nós encontramos a probabilidade de eu ter dado n passos quando n é grande, no limite do contínuo. Então, isso aí chama-se a distribuição gaussiana. Então, aquela expressão com forma de sino é a distribuição gaussiana que eu mostrei na primeira aula, que quem primeiro estudou isso aí foi o Gauss, e que nem tudo na vida é isso, mas muitas coisas são, seguem essa distribuição. Então, a gente pode escrever que o W de N1, se eu escrever ele em termos de... O que é o B2? Lembra? O B2 é NPQ. Então, fica 2π NPQ. Aí, aqui eu tenho N1 menos o N2, que é NP. E aqui, no denominador, é o B2, né? Que é NPQ. E tem esse 2. Então, essa é uma das expressões. Ou então, se você quiser, você pode escrever em termos de isto que está aqui. Ele é o delta N1 ao quadrado, valor médio. Isso aqui, NP, é o valor médio de N1. E o que está aqui, NP, é, de novo, esse delta N1 ao quadrado, valor médio. Então, o nosso... Então, você vê aqui. Só agora que eu posso escrever a minha probabilidade em termos dessas grandezas, porque eu expliquei para vocês sobre valores médios. Então, você precisa dos valores médios. De fato, o que descreve a nossa distribuição são valor médio e dispersão. E isso tem uma expressão que é a forma gaussiana no limite de grandes números. Tá? Então, para chegar na probabilidade que a gente quer, a gente precisou dos valores médios. Tá? Então, isso aqui é o resumo do problema se a gente quisesse só saber quantos passos a gente deu. A probabilidade de ter dado n passos é dada ou por essa expressão ou por essa expressão. A que você preferiu usar para um dado problema, mas é a mesma coisa. Muito bom. Então, caminhamos bem. Mas, como vocês sabem, o que a gente quer mesmo, no fim do dia, né? O que nós queremos é aonde que o cara que está fazendo o experimento está. Né? Em média, aonde ele foi. E, em média, qual é a largura da distribuição em torno desse valor médio. Né? Então, como a gente tem essa expressão aqui, olha, P é o W de N mais Q, eu vou lá no meu P, que a gente acabou desculpe, no meu W, que a gente acabou de fazer, e troco a variável. No lugar de N1, eu ponho N mais N sobre 2. Se eu faço isso, a minha expressão aqui fica igual. E aqui, né, o que acontece é que quando eu substituo, eu fico com... Quando eu troco o N1 por M, eu fico com M menos N, P menos Q. E aqui embaixo aparece aquele 4. Tinha 2, lembra? Tinha 2, agora ficou 8, porque agora a dispersão é 4 NPQ. Por que isso? Bom, é o que eu acabei de falar, mas se você faz a conta, N1 menos NP, que é o que eu tinha na imagem anterior, isso aqui é meio de N mais N menos NP. Aí, se eu fatoro o meio, eu fico com M, N menos 2NP. E aí, esse termo aqui, a gente pode escrever ele como meio de M, e esse termo aqui, você reescreve ele com N, P menos Q. Ou seja, você vai pegar e vai pôr o N em evidência, vai ter P, e
Vai ficar 1 menos 2P. E esse 1 menos 2P, você reescreve assim. É simples de ver isso. E aí, esse é o resultado. Então, isso aqui, ó, isto é o resultado que veio aqui. Tá certo? E ao vir, então, notem, como esse resultado aqui veio aqui, certo? Quando eu substituí isso aqui, apareceu um meio. Então, naquela nossa expressão, eu tinha 2. Esse meio que aparece aqui, ele aparece ao quadrado. Então, ele é um 4 que aparece aqui embaixo, que vem a resolver o problema de que a dispersão do m é 4 vezes. Então, o número veio daqui para fechar essa expressão. Mais uma coisa importante é que o m ele é 2n mais 1 mais n. Então, se você fizer dois n's consecutivos, n e n mais 1, e subtrair eles, o ΔM, eu já comentei isso, o ΔM é 2. O passo que você dá, quando você está estudando a coisa em função de m, o passo é 2, com relação ao que era a posição. Né? Então, o ΔM mínimo é 2. Então, com esses resultados aí, veja, x ele vai estar em ml, L é pequeno, e os incrementos são sempre de 2L. Você sempre dá um passo de 2, em M, você anda 2L sempre. Então, se o N é grande, nós temos o seguinte, eu vou fazer aquela mesma aproximação, pensar naquela mesma aproximação que a gente pensou para começar essa história. Se eu estou perto do máximo da distribuição, P de m mais 2 menos P de m, isso aqui é o primeiro, é o passo mínimo, né? É muito menor do que qualquer P naquela região. Então, a pergunta é qual que é a probabilidade de, após n passos do Walker, ele estar entre x e x mais dx? Bom, primeiro, você tem que ver o seguinte, que o dx ele é pequeno, ele é infinitesimal, mas dentro dele tem um monte de passos, um monte de mudanças do valor de m. Então, dentro de um dx, você tem vários 2L. Então, a pergunta é, se ΔM é 2, se o passo é 2, o passo em m é 2, então, em dx, eu vou ter um número de passos, um número de valores m, que é esse dx dividido por 2L. Isso aqui é a maneira de eu passar de n para x, porque agora o que eu quero escrever é um p de x dx, e o que eu tinha era o p de m. Então, o p de m, ele é o p de m multiplicado pelo dm, né? O número de passos que você tem. Quando eu vou para a variável x, o que eu tenho que fazer é que aqui o dm é dx sobre 2L. Então, essa é a relação para eu ir de pm, e aí aqui, dentro do m, eu vou multiplicar e dividir por L, onde precisar, para ficar tudo x, e eu fico aqui p de x dx, que é o que eu quero, é o p de m, que a gente acabou de obter, mas eu tenho que multiplicar por 2x dx sobre 2L. Então, a densidade de probabilidade do Walker está entre x e x mais dx é p de x dx é 1 sobre 2π sigma exponencial de menos x sobre mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx. Então, veja, quando eu substituir aqui, tem um dx com 2L, né? Que apareceu aqui. E isso que se juntou a essas variáveis. Então, o mi que eu escrevi aqui, ele é P menos QN. Quando eu tinha M, eu não tinha o L aqui. Agora que eu estou fazendo as coisas em X, eu tenho que multiplicar por L. Então, veja, eu multipliquei por L, aquela expressão anterior nossa, eu multipliquei por L esses caras aqui. Então, apareceu um L ao quadrado aqui. Aí eu tive que dividir por L. Então, esse cara aqui, ele é o sigma ao quadrado, que tem um L aqui. Então, apareceu um L2 aqui, com L2 aqui,
Então, eu tenho L2 colocado aqui e tenho esse L2 colocado aqui para essas definições. E mesma coisa para esse sigma aqui, porque tenho 2L aqui, tá certo? Então, o 2L que estava aqui foi o que incorporou para criar esse cara. Tá? Então, você confere, se você for lá na expressão, que se você multiplicar e dividir direitinho, você chega à conclusão que a probabilidade do Walker estar na posição X, agora no contínuo, é dado por esta expressão, que é a expressão gaussiana, onde o μ é o valor médio da posição X, que é P menos QNL, que é o passo, e o sigma, que é a dispersão, a largura da distribuição, é 2L raiz quadrada de NPQ. Então, vejam, se você pega uma distribuição, pega essa função, você tem dois parâmetros. Você tem o parâmetro μ, que é o máximo da distribuição, e você tem a largura. Você pode jogar com essas duas variáveis. Então, eu vou manter a posição média em 10, certo? E vou fazer duas larguras diferentes e fazer o gráfico. Então, largura 10, daí esse gráfico aqui, gordo, né? Largura 1, dá um gráfico mais... Então, para você ver então que isso aqui realmente é quem está controlando o quanto a nossa distribuição é alargada ou não. Tá? Então, isso aqui é a distribuição gaussiana. Então, depois de 3 aulas, nós chegamos a uma expressão no contínuo das probabilidades. Tá? Muito bom. Então, por que não quer mudar o slide? Bom, agora a gente precisa fazer o cálculo do valor médio de x e do valor médio do desvio, para ver se tudo que a gente fez está certo. Se tudo que a gente fez está certo, se eu não errei em nada ali nessa sequência, cheguei nesse resultado, essa minha distribuição deve dar o valor médio correto e a dispersão deve dar a dispersão correta. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, vejam, quando eu vim do W e fui para o W de grandes números, eu perdi a normalização, né? Aí nós normalizamos aquilo e de lá nós passamos de W para P. Será que eu perdi a normalização de novo ou isso aqui está normalizado? Então, a minha pergunta é, se eu integrar de menos infinito a mais infinito, P de x dx, eu venho e escrevo, isso é 1 sobre 2π raiz quadrada com sigma fora, exponencial de e a menos x menos eta, x menos mi, dividido por sigma ao quadrado, quer dizer, isso aqui é a nossa probabilidade que eu acabei de escrever. Dx, eu tenho que integrar essa expressão aqui. Certo? Muito bem. Então, eu vou trocar a variável. Eu vou dizer que x menos mi é y. Então, você vê que dx e dy é a mesma coisa, porque o mi é constante. Então, se eu reescrevo a minha integral em termos de y, a conta que eu tenho que fazer é essa aqui. E aí você lembra que a gente já mostrou há umas lâminas anteriores que isso aqui é a integral gaussiana. Aí, se eu substituo a integral gaussiana, essa integral gaussiana aqui vai me dar 2π sobre sigma, né? Eu tenho que inverter essa expressão aqui. É π sobre isso aqui no denominador. Então, desculpe, o alfa é 1 sobre 2 sigma. Então, ele vem invertido aqui, raiz de 2 sigma, π. Aí você vê que isso cancela isso cancela isso, dá 1. Então, a nossa probabilidade está normalizada. Ainda bem, né? Não perdemos nada. Então, sim, ela está normalizada. Certo? Muito bem. Então, agora, a gente precisa calcular o valor médio de x. Agora que eu tenho variáveis contínuas, eu quero fazer... Isso aqui é uma variável aleatória, né? Então, eu tenho que calcular ela multiplicada pela probabilidade dela ocorrer, onde essa probabilidade é a probabilidade gaussiana, né? Então, eu escrevo essa expressão, o que eu tenho que fazer é essa conta aqui. Né? Aí, se eu substituo esse cara aqui, se eu faço essa troca de variáveis, o que vai acontecer é que eu vou ter uma integral
né? Eu vou ter x menos μ, eu vou ter uma integral, se eu troco a variável aqui, né, para y, eu vou ter uma integral em y e uma integral, ou seja, se eu substituo x por isso aqui, eu vou ter uma integral dessa expressão com y e uma integral dessa expressão com μ. Ou seja, eu vou ter essas duas integrais aqui. Né? Se a minha integral abriu em uma integral para esse cara e uma integral para esse. Essa e essa. Essa integral aqui, eu acabei de fazer na imagem anterior. Então, isso aqui, a gente sabe que é 1. Então, esse termo é μ. Certo? E esse termo aqui? Como é que a gente faz para calcular esse termo? Pô, a gente não faz nada. A gente olha e fala assim, olha, isso aqui é uma função par multiplicada por uma função ímpar, um x, integrado de menos infinito a infinito. Isso aqui dá zero, por simetria. Né? Quando eu integro uma função ímpar num intervalo simétrico, isso dá zero. Tá? Consequência, x, o valor médio de x é μ. Então, de fato, eu posso escrever x menos o valor médio. Tá aqui. Então, aquelas definições que eu fiz estão corretas. Agora, a gente tem que calcular a dispersão. Vocês viram que a dispersão sempre dá um trabalho, né, para calcular maior. Só que, nesse caso, ela vai ser muito simples. X menos μ já é a variável y que a gente quer. Então, eu tenho que calcular o x menos μ ao quadrado p de x. Então, a conta que eu tenho que fazer é uma integral só, toda em função de y, né? Porque quando eu troco, dx vira dy, o que estava aqui em cima era essa variável, então é y, e essa variável é y. Então está tudo na mesma história. Só que eu tenho essa integral para fazer. Aí a pergunta é, o que a gente faz? A gente vai na tabela de integrais e perto daquela integral gaussiana, a gente descobre que a integral de x e elevado a menos alfa x2, ó, y ao quadrado e elevado a alfa y2, dá esse resultado aqui. Então, é só aplicar. Então, no lugar da integral, eu ponho isso usando o alfa como esse valor aqui, né? 1 sobre 2 sigma. Aí, se eu faço essa substituição, este é o resultado. E aí você olha isso aqui e você vê que o π cancela, aí sobra 2 raiz de 2, aí o que eu tenho aqui? E um sigma aqui. Então, ó, esse sigma ao quadrado, eu corto o quadrado aqui, fica sigma 3. Com esse sigma cancela, fica sigma 2. E esse 2 aqui, elevado a 3 sobre 2, é 2 raiz de 2, que é o 2 raiz de 2 que está aqui. Então, conclusão, todo mundo cancelou e sobrou um sigma quadrado. Então, o valor médio do ΔX ao quadrado, ele é sigma 2, é a largura. Ups, tá certo? Então, o nosso P de x, ele é, de fato, o μ é P menos Q NL, e o sigma é 2L NPQ, e essa é a distribuição gaussiana, tá certo? Então, isso aqui é a largura mesmo, por isso que eu chamei de sigma. E o μ é o valor médio, né? Foi o que a gente acabou de calcular. Então, eu defini esta probabilidade e falei que o valor era esse. Falei que o sigma era isso. Bom, a gente obteve esses resultados trocando as variáveis. Agora, a gente acabou de calcular o valor médio e viu que o valor médio é μ. Então, isso aqui é o valor médio, né? E também acabou de calcular a dispersão e viu que a dispersão é sigma. Tá? Então, está tudo coerente, tudo funcionando. Então, com isso, ó, com isso aqui, a gente tem aonde o Walker está, passeio aleatório, variável contínua, e a gente definiu todas as variáveis de maneira correta, a gente sabe calcular o valor médio, a gente sabe calcular o sigma. A gente só pôde fazer isso aqui depois que a gente aprendeu o que é valor médio, a importância do valor médio. Então, o que isso aqui está nos apresentando é que
Isso aqui corresponde a uma distribuição que tem um máximo. Em torno do máximo, o valor máximo é esse valor, a largura da distribuição é isso aqui, e com isso aqui a gente pode descrever o problema no contínuo. Tá? Então, finalizando esse capítulo, o que nós apresentamos foram os conceitos de probabilidade que vão nos ajudar a desenvolver os conceitos associados à descrição da física estatística de sistemas, fazendo também a conexão entre esses conceitos e os resultados da termodinâmica. Então, a gente deu um grande passo com essas 3 aulas, a gente deu um grande passo para entender esses conceitos de probabilidade e como que a gente aplica eles. E agora, a partir da próxima aula, a gente vai agora olhar que sistemas nós vamos querer estudar e assim a gente vai continuar o curso. Tá certo? Então, com isso eu agradeço a atenção de vocês e nós continuaremos agora na próxima aula, que será a aula 5, onde a gente vai começar a ver um pouquinho de física desses problemas aí. Tá certo? Então, obrigado pela atenção e